Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do videocast Papo de Eleições. Eu sou Nadédia Calado. E eu sou Júlia Camin, e você acompanha aqui as principais movimentações do período eleitoral do Espírito Santo com a reportagem do Núcleo de Eleições de A Gazeta. Agora, em edições especiais do videocast, a gente entrevista os vice-prefeitos eleitos da Grande Vitória. Hoje, nosso convidado, o vice-prefeito eleito de Vila Velha. Está com a gente Carlos Aurélio Linhares, o Caio Linhares, é secretário do Planejamento de Vila Velha, além de vice-prefeito eleito, filiado ao PSB, formado em administração, foi servidor de carreira da Caixa Econômica Federal, se aposentou como superintendente do banco, foi também presidente da Companhia Espírito Santense de Saneamento, a CESAM, além de professor universitário e de vereador em Colatina. Caio Linhares, seja muito bem-vindo, obrigada por atender aqui o nosso convite. Eu que agradeço, né? É um prazer estar com vocês aqui e conversarmos um pouco e comunicar um pouco com a cidade de Vila Velha e a região metropolitana como um todo. Bom, a sua chapa com o prefeito Arnaldinho Borgo do Podemos, que se reelegeu, né, saiu vitoriosa, com uma margem muito ampla. Vocês receberam juntos mais de 79% dos votos. Queria parabenizar primeiro, né, pela vitória, Obrigado. Parabéns pelo resultado e saber como que o senhor recebeu esse grande resultado muito expressivo lá em Vila Velha. Na verdade, nós recebemos como um reconhecimento, né? Esse percentual de votação, para nós, foi um reconhecimento de que a cidade está no caminho certo, a gestão está no caminho certo, né? E, lógico que o processo eleitoral contribuiu muito para a gente ouvir, conversar na cidade, conversar com as pessoas e repensar agora para o segundo ciclo de mais 4 anos, né, as questões que são extremamente importantes para a cidade de Vila Velha. O senhor já concorreu a deputado federal em 2006, já foi também vereador em Colatina de 89 a 92, mas como que foi essa campanha especificamente, com um governo tão bem avaliado? Cada campanha é uma história diferente, né? Eu disputei a eleição na década de 80 e depois em 2006. Né? De lá para cá houveram muitas mudanças, inclusive na legislação eleitoral, que na verdade mudaram, né, de forma significativa e trouxeram um novo contexto para cada eleição. Né? Então, assim, eu acho que foi uma oportunidade grande para nós conversarmos com a cidade, né? Nós rodamos todos os bairros, nós conversamos com as principais lideranças da cidade, né, em todos os segmentos da sociedade e ouvimos muito, recebemos considerações, críticas, enfim, nós nos colocamos à disposição da cidade e, ao mesmo tempo, discutimos aquilo que fizemos, né, durante esses 4 anos. Né? Então, assim, foi extremamente importante essa campanha e ela nos dá a oportunidade de revisar e repensar muita coisa para esse segundo ciclo. Perfeito. No momento da escolha por um vice, né, para compor a chapa, desde então o prefeito Arnaldinho Borgo vem falando muito das suas características técnicas, da sua trajetória na vida pública e também diz que a escolha passou pelo fato da sua relação histórica com o governador Renato Casagrande, né? Inclusive são do mesmo partido, o PSB. Queria ouvi-lo um pouco sobre como é essa relação e como é essa história também com o governador. Olha, eu tenho quase 40 anos, 30 e tantos anos de filiação ao PSB, né? Então é uma relação de parceria de muitos anos, né? A gente se conhece relativamente bem, né? É um parceiro, é um amigo, né? E nós, Vila Velha, temos muito a agradecer ao governador Renato Casagrande. Né? Eu até ouvi, desculpa interrompê-lo, mas só para pontuar, eu ouvi durante a campanha cidadãos moradores de Vila Velha pontuarem isso, que é um aspecto que às vezes a gente pode pensar que é muito político, né? Muito das relações políticas, mas não muitos eleitores pontuando que uma vantagem do governo do Arnaldinho seria essa proximidade com o governo do estado, porque sentem que fez diferença e que a cidade saiu de alguma forma de um isolamento do governo do estado. Na verdade, uma das coisas mais importantes que Arnaldinho construiu nessa relação com o governador foi tirar Vila Velha do isolamento político e institucional que era sentido pela população e pelos agentes políticos já há muito tempo. Né? E essa aproximação, essa discussão, essa vontade de construir junto de 2 líderes, né, visionários, tanto o prefeito Arnaldinho quanto o governador Renato Casagrande, trouxeram grandes ganhos para a cidade. Né? Você pode ver que foram obras nos mais diversos segmentos, na área de educação, na área de saúde, na área de infraestrutura,
né, na questão da drenagem, da macrodrenagem, que praticamente reduziu de forma muito significativa qualquer chance de alagamento na cidade, que era uma constante. Então, na verdade, nós tivemos muito ganho com essa parceria, né? E da minha parte, eu estou chegando agora, vice, mas já era secretário, né, para ampliar essa aproximação, para fazer com que cada vez mais, né, dois líderes importantes na política do Espírito Santo hoje possam agregar cada vez mais para a cidade de Vila Velha e trazer ganhos para a população, que é isso que importa, né? Nós oferecermos serviços cada vez mais importantes e significativos para a população de Vila Velha. E a gente falou um pouco do seu currículo, mas eu queria que o senhor narrasse a sua experiência profissional até chegar agora à prefeitura. Bem, eu comecei a trabalhar muito novo, com 13 anos de idade, em um bar, né, um bar inclusive de um tio meu. Depois eu fui trabalhar no Frisa, um frigorífico. Depois fui para o Banco Itaú, onde eu entrei no sistema financeiro. E depois para a Caixa Econômica, onde eu trabalhei 33 anos. Comecei como escriturário e me aposentei em 2017 como superintendente aqui no Espírito Santo. Fui também professor universitário durante 10 anos, no período em que eu trabalhava na Caixa, conciliando. E depois eu tive a oportunidade de participar de processo eleitoral diretamente 2 vezes, uma vez como vereador eleito e uma vez como suplente de deputado federal, né? E hoje eu chego à prefeitura para ser vice-prefeito a partir de janeiro, né? A partir de um convite do prefeito Arnaldinho, né? Para que a gente possa agregar principalmente aspectos técnicos, né, à gestão, né? Ele é um bom gestor, um bom técnico, né? Mas a gente vai estar à disposição para agregar e ver o que a gente pode contribuir para avançar cada vez mais no município de Vila Velha. O senhor se desincompatibilizou da pasta do planejamento para concorrer às eleições, já retornou ao cargo. O prefeito Arnaldinho tem sinalizado que está satisfeito com o secretariado que compôs até o momento. Queria saber se já está definido se o senhor vai continuar nessa posição, se vai ser o planejamento o seu lugar no próximo mandato. Ainda não definimos, né? Ainda não temos essa definição clara. Logo que terminou o processo eleitoral, no domingo mesmo, à noite, ele já falou comigo, amanhã reassume o planejamento, né? Temos muita coisa para fazer, muito trabalho, né? E realmente uma coisa eu posso te garantir, nós vamos trabalhar muito, né? Com toda certeza, né? Vai ser muita dedicação, muito envolvimento, mas definição clara a gente não tem ainda, né? A pasta de planejamento é uma pasta que eu gosto muito pela minha formação na área, né, de gestão, e eu conheço um pouco de planejamento, enfim, a gente tem como dar uma grande contribuição nessa pasta. Mas se dentro da estrutura e da necessidade de composição de governo eu precisar de cumprir outro papel, não tem nenhum problema, estou à disposição e vamos discutir isso com o prefeito e chegar num ponto de consenso, com certeza. E que balanço o senhor faz das atividades da sua pasta até o momento? A pasta de planejamento, ela era agregada a outras pastas, principalmente a pasta de obras, né, até o ano passado. Então ela foi dissociada e foi criada a Secretaria de Planejamento, né. Eu acho que a gente pode dizer que foi muito positivo o trabalho nesse um pouco mais de um ano, né? Nós estruturamos o orçamento de 24, em 23 ainda, a LOA, né? E foi a primeira vez que a gente construiu um orçamento no município de Vila Velha que passou de 2 bilhões de reais, né? O orçamento. E a gente tem uma expectativa de continuar nessa linha. Já o orçamento de 25 que nós construímos, né, e agora esses dias foi aprovado pela Câmara, inclusive, ele também continua nessa linha de evolução, né? Enfim, aí nós temos também a questão das próprias ações estratégicas, do planejamento estratégico, a gente faz o controle de cada uma dessas ações, né? Tem também a parte da estrutura de repasse de recursos, governo do Estado, governo federal, emendas parlamentares, que é um volume de recursos significativo, que a gente tem que fazer o controle e o acompanhamento de todos esses contratos e transferências. Enfim, acho que a gente deu uma grande contribuição. Espero que a pasta de planejamento continue se fortalecendo e contribuindo para a gestão como um todo. Mas a equipe da Prefeitura de Vila Velha é uma equipe muito boa, muito técnica, né? O prefeito Arnaldo foi muito feliz quando ele estruturou a equipe dele, né? E hoje nós podemos dizer assim que as pastas estão bem integradas. A Secretaria de Planejamento ela veio para estruturar e facilitar a integração entre as pastas, né, e fazer essa discussão interna de forma muito direta, muito objetiva.
para que a gente possa cada vez mais utilizar melhor o recurso público, que a gente possa ter cada vez mais ganhos de serviços e entregas a partir do recurso público disponível no município. O cobertor é sempre curto, né, dificultoso ali, apertado o orçamento, mas com certeza a gente está fazendo um grande volume de entregas e isso é muito positivo. Perfeito. Na prática, o papel de vice-prefeito, a gente vê que acaba sendo muito discricionário de cada administrador, né? Qual que vai ser o papel do seu vice. No momento, a cidade de Vila Velha não tem vice, porque o vice-prefeito do primeiro mandato do Arnaldinho, que é o seu filho, o Dr. Vitor Linhares, deixou a gestão para se candidatar e venceu, né, como deputado federal, e por isso a cidade não tem vice-prefeito. O senhor já é secretário, e ao que tudo indica, né, a gente está acompanhando o Arnaldinho dizendo que não vai ter mudanças. Queria saber, então, o que o senhor espera desse papel adicional como vice-prefeito, em termos de representar a prefeitura, acompanhar o prefeito também? Eu pretendo, espero, e com certeza a gente vai construir isso, né, de ser um grande parceiro do prefeito Arnaldinho. Né? Eu estou com mais de 60 anos de idade já, né? E a gente vai aprendendo ao longo da vida, né? Essa questão da vivência, da experiência e do que a gente viveu e a cada dia trazer para o momento atual as experiências vividas. Então, eu vou com certeza ser uma pessoa que vai estar ali junto com o prefeito Arnaldinho, discutindo as questões, acompanhando, tentando qualificar cada vez mais a gestão. Eu tenho muito essa preocupação de todos os processos, de todas as secretarias, discutir e trabalhando junto com os demais secretários, sempre no sentido de qualificar cada vez mais a gestão e, principalmente, qualificar cada vez mais a aplicação do recurso público. Né? A gente precisa cada vez gastar melhor, né? Gastar na coisa que é mais necessária e ter o retorno desse recurso como serviço e entregas para a população cada vez maior. Então esse é um grande desafio dentro da gestão pública, né? E eu espero contribuir fortemente nessa linha, né? Já que a minha formação, a minha qualificação, a minha experiência de trabalho é muito na área de gestão, eu sempre procuro trabalhar muito o aspecto de qualificar a gestão em todos os processos, em todos os ciclos que compõem a gestão da prefeitura. E falando em entregas para a população, quais prioridades que o senhor enxerga em Vila Velha que precisam ser prioridades nesse próximo mandato? Na verdade, o prefeito Arnaldinho, inclusive, falou diversas vezes durante o processo eleitoral, né, e vem falando, o primeiro ciclo de 4 anos, que está se encerrando agora nesse final de ano, o foco foi muito nas coisas que eram necessárias para a cidade. Né? Tinham coisas que estavam sendo aguardadas, né, gaps de 10 anos, 15 anos, 20 anos, enfim, até mais do que isso em alguns casos, e que foi colocado um foco muito grande nessas entregas. Então, se nós formos olhar, 10 novas unidades de saúde foram construídas, campos de futebol para a questão de esporte e lazer, novas escolas, né, se eu não me engano, 15 ou 16 novas escolas foram construídas, mais de 300 ruas, quase 400 foram pavimentadas, né, recapeamento asfáltico, mais de 60 quilômetros de recapeamento asfáltico, mais de 100 praças foram construídas ou reformadas, enfim, um grande volume de entregas de coisas que no nosso conceito e na discussão que a gente veio fazendo com a cidade eram extremamente necessárias. Né? Ainda tem coisas necessárias a serem feitas, bastante coisas. Né? Mas agora a gente está querendo virar o foco um pouco também para a construção de coisas extraordinárias, em parcerias, inclusive, com o governo do estado, com o governador Renato Casagrande. A Orla de Vila Velha, 32 quilômetros, né, com calçadão, ciclovia, iluminação. Né? O Morro do Moreno, que é uma obra em parceria com o governo do estado, que vocês, inclusive, já até divulgaram, a mídia já divulgou. Os parques da cidade, né? O Parque da Prainha já foi entregue, mas tem mais 5 parques em fase final. Né? Então, assim, a gente está querendo ir para o extraordinário, e o extraordinário é fazer uma conexão com o turismo. Né? Vila Velha é uma cidade que tem um potencial turístico significativo, né? E a gente espera ir ampliando cada vez mais esse sentido, porque com a ampliação da questão do turismo, a gente aumenta o consumo da cidade e, como consequência, aumenta a receita da cidade. Então, esse é um caminho que a gente vai construir, né? Já está mais ou menos alinhado e pensado junto com o governo do estado, com o governador Casagrande, o prefeito Arnaldinho, e o planejamento, o próprio plano de governo nosso já traz isso. Né? São essas duas frentes. Né?
O plano de governo está bem detalhado. A gente tem todas as ações pensadas nas mais diversas áreas, né? Mas se a gente for fazer um paralelo, é o necessário e o extraordinário, né? São duas frentes que a gente vai continuar buscando ampliar para que a cidade avance cada vez mais. E essa intenção de ampliar o turismo já nos chama para um grande desafio do ano que vem, que é a reforma tributária, né? A implementação da reforma tributária e a aposta de muitos municípios, né? Esse investimento no turismo para aumentar o caixa. É porque, na verdade, a receita dos municípios, né, que era o repasse do ICMS, que era em cima da produção, né, ele inverte e vai para o consumo, né, vai em cima do consumo. Então você tem que aumentar o consumo da cidade para que você tenha um aumento de receita, de arrecadação tributária. E a grande variável, a variável mais importante para você ampliar o consumo dentro da cidade é o turismo. Então esse é um dos caminhos, né? Vila Velha já tem um potencial natural para o turismo, né? Então é só a gente direcionar isso e a cidade toda ganha, a receita da cidade ganha e a gente consegue fazer mais coisas necessárias com o aumento da receita. Perfeito. Carlos Aurélio Linhares, Caio Linhares, vice-prefeito eleito de Vila Velha. Quero agradecer muito mais uma vez pela conversa aqui com a gente, com o nosso público. Quero parabenizar também pela expressiva vitória que a sua chapa teve em Vila Velha e desejar sorte e sucesso na gestão. A gente fica à disposição ao longo desses próximos 4 anos. Eu que agradeço, né? É muito bom ouvir que vocês estão à disposição, porque é importante a gente discutir com a cidade e mostrar as coisas que estamos pensando, que estamos fazendo, que estamos entregando. Agradeço muito essa oportunidade, né? E com certeza a gente vai fazer mais 4 anos aí de mãos dadas com a cidade, com todos os segmentos organizados, com todos os atores políticos da cidade e do estado, para que a gente avance cada vez mais, né? E coloque Vila Velha à frente do seu tempo, né? A gente tem falado muito isso, né? A gente conseguiu reduzir um gap, né, de distância que tinha, né? E agora a gente está querendo colocar Vila Velha um pouco à frente para que a gente avance, inove e consiga transformar cada vez mais a cidade. A gente agradece muito, agradecendo também, claro, a você que acompanhou a gente até aqui. As eleições 2024 já passaram, mas você pode relembrar a cobertura e acompanhar próximos desdobramentos em agazeta.com.br/eleições 2024. Lá você encontra todos os episódios aqui do videocast Papo de Eleições, que também ficam disponíveis para você no YouTube, no Instagram ou no seu tocador de podcasts preferido. Obrigada, até a próxima.